nesse vídeo. Quando Paulo ele é apreendido pela guarda romana, ele tem cartas que permitem com que ele traga pessoas algemadas e presas, né? Ele tem o apoio do sumo sacerdote. Quando Cristo se revela a ele passa a entender que a lei e os profetas apontavam para esse Messias e não para outro. Porque vários Messias apareceram, né? Uhum. Inclusive, lá em Atos, quando Paulo ele é apreendido pela guarda romana, porque os judeus queriam matá-lo, o centurião, fala bem assim: és tu aquele que gerou um motim lá no deserto, né? Não, o egípcio? Não sou eu. Então, tipo assim, esse camarada, quando ele vira a chave, ou melhor, quando o Senhor vira a chave dele, cara, ele se mete em várias encrencas. Ele não tem descanso mais. Já não é a mesma pessoa. Então, a conversão gera isso na nossa vida. Não há como ser a mesma pessoa. É porque se você ir um pouquinho mais para trás, antes desse ponto, exatamente, ele perseguia muitos cristãos. Então, o ensinamento da época realmente era o quê? Ele não acreditava que havia um Messias, que já veio o Messias, né? Ele estava esperando o Messias e, de certa forma, ele estava caçando, né? Cristão por cristão. Sim. Então, aí você vê, ele tem o apoio do sumo sacerdote, ele tem cartas que permitem com que ele traga pessoas algemadas e presas, né? Então, ele é uma pessoa importante para a figura religiosa judaica da sua época. Ele consegue o aval da figura mais importante da religião, o sumo sacerdote. Ele ia pessoalmente em loco ou ele mandava Sim, alguém? não. Ele tinha esse acesso, por quê? Porque ele era um cara bem articulado, né? Ele era do meio. Quando você vê o apedrejamento de Estevão, você presencia isso. Ele está lá. Vendo mesmo. Ele está lá. Eu voto. Então ele tem, eu dava o meu aval. Eu consenti com a morte de Estevão. Eu vi Estevão morrer. É isso que está sendo dito ali, né? Cara, então ele não fica mais confortável com os fariseus, nem com o sumo sacerdote. E outra coisa, quando ele torna-se cristão não, né, mas um judeu messiânico, porque quando Paulo ele é convertido, não existia nome cristão ainda, tá? Sim. Então ele é um judeu messiânico, né, um judeu que já cria que Cristo era o Messias. Dentro da igreja, o pessoal também levantava desconfiança. Esse é aquele que antes perseguia a igreja, então aonde ele vai, ele tem um desconforto. Então, o ensino dele é pelo viés da figura do Senhor. Cara, e o que exatamente aconteceu nesse caminho de Damasco, né? Que você já deu um gancho. Mas sim, ele estava indo para outra perseguição, ele estava indo se encontrar com alguém, e do nada aconteceu o encontro dele com o Messias, ou então o Messias. Então, de Jerusalém até Damasco era por volta de 18 quilômetros. Então era uma viagem que permitia com que ele, no meio do caminho, de um ponto a outro, ele ia nas sinagogas caçando. Vem cá, porventura alguns aqui que são do caminho, né? Eu imagino isso, né? Ele ia buscando pistas. Então ele tinha autorização para trazer, para trasladar estes para Jerusalém. Então, cara, e outra, Jesus ele derruba quem ele quiser. Sim. E outra, ele inutiliza Saulo. Aquele homem valente, ele fica cego. E cego. Um homem cego, cara, ele não vai longe. O homem cego, ele torna-se inútil, dependente. Ele está desarmado. Então, basta o Senhor mexer nos olhos desse homem. Olha que interessante. Mas é aí que ele passa a enxergar o Senhor. Ele, cego, ele passa a enxergar a razão da vida.
o Senhor de tudo. Então essa é a compreensão. Ele é levado pela mão, o texto fala isso, né? Até a casa de um homem chamado Judas, né? Então, cara, há muitas pinturas retratando Paulo caindo do cavalo, mas isso também não está na Bíblia. Uhum. Você pode tomar isso como uma Mas ele tava linguagem a poética. pé, num jumentinho, ninguém sabe. Não, longas caminhadas assim se fazia por meio de transporte animal, Uhum. né? De tração animal. Mas, assim, diz que ele se prostra, né? É uma luz como do meio-dia, Uhum. mas a gente não tem detalhes assim. Ele caiu do cavalo? Isso não está dito na Bíblia. Uhum. Mas fato é que ele cego por 3 dias, né? Não come, não bebe. E aí, cara, um homem chamado Ananias, que tem medo. Senhor, mas ele tá perseguindo a sua igreja. Ele é vaso, escolhido para mim. Então o senhor já tinha falado já com ele, falou, ó, vai chegar um servo assim, assim, assado? Exatamente. Ó, vai Antes até de chegar. vai, ó, Ananias, vai na rua a chamada direita, na casa de Judas, que lá tem um homem, papapá. Cara, é como se o Hitler estivesse lá. Nesse ponto, cara, Nesse ponto. Como se um cara assim, né? um inquisidor mesmo. Tenho medo. As histórias que se ouve dele, o histórico é sangrento. Eu vou lá? Vai, porque esse é vaso. Ele vai levar o meu nome à presença de reis, né, de figuras importantes. Uhum. Então a vida de Saulo ou Paulo nunca mais foi a mesma. Cara, ainda nesse ponto, bom, ele, do nada, ele viu uma luz como o sol do meio-dia. Sim, mas ele não acreditava. Então, assim, quando a palavra fala, né, que ele se prostrou, que ele caiu, enfim, mas se ele não acreditava, como que isso pode ter acontecido assim? Será que ele, até mesmo por ele ter perdido a visão, será que ele viu realmente, literalmente, o Messias? Será que ele viu só uma luz que o cegou? Assim, aí a gente vai Sim. criar aqui algumas hipóteses, né? Ele fala que ele viu uma luz, né, e ouviu uma voz. Porque até então ele não acreditava em nada. Mas a conversão é isso, cara. A conversão, por isso que a conversão, ela é algo assim que foge ao cognitivo. A conversão, ela contradiz muito a nossa razão. Sim. Mas como isso pode acontecer? As 3 parábolas que o Lucas escreve, essa trilogia, a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido, são sequenciais, para mostrar que é Deus quem vai ao encontro do perdido. A mulher encontra a moeda, o pastor encontra a ovelha perdida, e o pai vai lá fora porque encontra o filho perdido e traz para dentro. Uhum. Então a conversão é isso, cara. A conversão é Deus tomando a iniciativa. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Então, a conversão, ela foi verdadeira. Ela foi impactante, ela foi radical. Quando eu falo radical, foi na raiz. E dali, Paulo entende que a sua vida não, ela não mais ela não mais pertence a si. Ora, eu não pertenço mais a mim mesmo, porque Cristo agora é Cristo em mim, né? O viver, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. E tudo isso aconteceu nesse caminho até Damasco. Sim. E ele estava sozinho, a Bíblia fala se ele estava sozinho, se ele estava com uma equipe, com uns guardas. Estava com os capangas, né? Quem é que... Ah, sim. Então essas pessoas que levou ele até a casa de Judas. Rapaz, isso fica muito assim... Mas como que essas pessoas que estavam com ele conseguiram levar ele até lá? Rapaz, isso não é claro. Porque, tipo assim, tem um gap aí, né? Não é claro. De repente ele tá na casa lá do cara. Ele foi levado pela mão. Esse Judas era um convertido. Ele era um crente. Então, se ele estava com uma comitiva,
que levou ele até lá, É. então eles estavam indo, de repente, Ele- até a casa é. desse Judas. Ele não foi sozinho, não tem como. Foi levado. Mas isso é possível. De repente, ele já sabia, ele estava indo até a casa de Judas Não, eu não creio que ele já para conhecia. poder pegá-lo e levá-lo. Não, eu não sei, cara, se ele já tinha. hipótese, né? Se ele tivesse lá olha, vai, tipo uma lista, Uma né? lista, né? Eu não sei. Isso não tá claro. Eu sei que de repente ele tá lá. Uhum. O Lucas não registra isso. Não investe tempo nisso. Mas é curioso porque ele é deixado lá. Os Sim, caras voltam. Sim. Porque a caminho da capital síria, Damasco, o que acontece? Os homens, eles não, eles ouvem, mas eles não entendem. Paulo fala isso lá aos Coríntios. Ele fala, ouvimos a voz, só que os guardas não entendem a voz. Porque Cristo fala se não me engano, Cristo fala em hebraico, né? Se não me engano, não vou entender. Em língua hebraica, não vou lembrar agora. Mas tem esse ato aí. Os caras deixaram o Paulo lá e deram tchau pro cara. Então, essa equipe que estava com ele também ouviu. Assim, Viu a mas luz não também, distinguiu, assim, parece que, eu não vou me lembrar muito agora, mas quando Paulo tá preso e ele recebe a visita do rei Herodes Uhum. e Berenice, ele conta a história pro rei Herodes, lá em Cesareia Marítima. Uhum. Ele conta a história. Ele fala assim que os caras, eles ouvem, mas não entendem. Mas eu não vou lembrar agora se eles eles não viram a luz. Eles não viram a luz. Não viram a luz. Apenas a voz. É. E Só que não decifraram.